Olá, pessoal. Muito bom ter você de volta aqui para a gente continuar a nossa série sobre as punk. Eu queria, antes de começar a falar, dar algumas informações sobre o que vem pela frente. A gente vai continuar falando sobre as punk. Hoje o episódio é sobre folhas. E esses episódios de punk vão sair agora uma vez por semana, toda terça-feira, cada vez incluído nesses episódios um pequeno pedaço de uma entrevista com algum amigo pessoal meu. Coincide que esses amigos são pessoas que entendem muito, né, e são referências, né, acadêmicas e referências muito legítimas na área de plantas alimentícias não convencionais. Então a gente vai fazer isso uma vez por semana. Outra coisa que a gente vai fazer é que nas quintas-feiras eu vou começar a falar um pouco sobre princípios, né? Um pouco mais sobre fatores que podem fazer com que a sua casa continue sendo um centro de produção. A gente vai também incluir mais adiante, porque essa série de punk, ela hoje fala sobre folhas, e depois a gente vai falar sobre caule, sobre frutos e sobre flores. E aí a gente fecha essa introdução no mundo das punk. Depois a gente vai começar uma série nova e que vai se chamar O Bem Viver. O que basicamente isso quer dizer? Então você aguarde aí que vem por aí. Antes da gente continuar o episódio de hoje, eu queria te pedir, por favor, se você ainda não é membro do canal, que você se inscreva, que você se torne membro. Isso pra gente é uma honra enorme, é muito legal. Que você continue comentando. Graças a seus comentários, a gente vai sabendo por onde ir. Como eu tenho insistido aqui, mais importante do que o que a gente tem para falar é o que você está fazendo. E por isso que a gente passou a incluir, no último minutinho do vídeo, a gente inclui um de vocês que envia carta, que envia e-mail, que envia sinal de fumaça, rádio, telex, telégrafo, qualquer negócio que você queira mandar, porque a gente não sabe o que a pandemia tem com a gente pela frente. Mas tudo que você manda de informação municia a gente para a gente poder continuar falando e apresentar alternativas. Última coisa que eu queria falar, se você além de já estar inscrito, eu espero que você tenha inscrito, ativado o sininho, deixado o seu gostei ou o seu não gostei, como eu já falei, as duas coisas são muito boas para a gente, principalmente os seus comentários, é que a gente se prepare para um novo mundo que vai emergindo. A finalidade do canal é a gente usar todos esses fatores para que na ponta a gente possa sair mais emancipado, com mais autonomia e sem ter bola de cristal. Eu não tenho a menor ideia de como é que o mundo vai emergir, tanto dessa crise do corona, quanto toda a crise política e econômica que causam essa tempestade perfeita aqui no Brasil. Mas uma coisa é certa, e isso é um postulado básico aqui do canal: a vida continua, mas ela, para continuar, a gente vai ter que fazer aquilo que é parte da biologia evolutiva. A gente vai ter que se adaptar, né? E aqueles que se adaptam, aqueles que se preparam, aqueles que olham para frente, aqueles que jogam a sua aposta numa outra vida possível e diferente daquela que está colapsando nesse momento, são aqueles que vão sobreviver. Vamos agora para o episódio de hoje. No episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre as folhas. E as folhas, né, assim como a alfabetização, são a porta de entrada, né? É por onde você começa a alcançar um outro mundo. Quando a minha filha era pequena e ainda não sabia ler, eu sempre dizia uma frase para ela: o dia que você aprender a ler, o seu mundo vai crescer, as coisas vão ficar maiores, os seus universos vão se expandir, você vai poder explorar muito mais coisa do que você tem explorado hoje. Pois bem, ela aprendeu a ler. E ela aprendeu a ler muito bem. E muito cedo ela começou a ter acesso à literatura. E muito cedo, para meu espanto, ela foi tendo acesso à literatura brasileira, à literatura internacional e se apaixonou por livros. E acabou sendo uma pessoa que até hoje tem o hábito de leitura e consegue articular coisas que às vezes me espantam. Bom, isso pode acontecer com você também. As folhas, elas funcionam mais ou menos como as primeiras letras, o passo inicial para você entrar no universo das punk. O Valdeli Knupp, ele sempre insiste muito que a gente precisa ser alfabetizado botanicamente. A gente precisa, assim como uma criança precisa conhecer o A, E, I, O, U,
e conhecer algumas consoantes básicas e começar a fazer palavras muito simples e combinações muito simples para que ela possa entrar no universo dos livros e com isso ter acesso à cultura, à informação, à educação e a ser uma pessoa melhor, da mesma forma a gente precisa ser alfabetizado botanicamente. Nossa sociedade acabou se acostumando a que se você sabe ler, se você sabe escrever, se você sabe fazer contas e você tem algum conhecimento específico, você se torna um ser humano muito melhor, você é uma pessoa fantástica, deixando e negligenciando outras alfabetizações. Tem muita gente que é doutora, que tem doutorado, mas que é incapaz de reconhecer ou fazer diferença entre um alface e um pé de couve, que não consegue perceber o que é comida quando está diante dos seus olhos e chama de praga e de mato, que não consegue costurar, que não consegue construir, que não consegue fazer nada. São outras alfabetizações. A gente deveria ser um pouquinho mais humilde, é a primeira dica do vídeo de hoje, para que a gente possa reconhecer o nosso próprio analfabetismo, quando a gente não consegue reconhecer as coisas. Bom, vamos lá. Se eu pudesse te dar uma dica, e eu queria que você fosse muito honesto com você mesmo, perceba o seu grau de conhecimento literário da botânica. Pode ser que quando você chega no mercado, você tenha um conhecimento do que é um pé de alface, uma alface lisa e uma alface crespa. Se você conhece uma alface, uma couve, um agrião, uma rúcula e um espinafre, eu diria que isso funcionaria mais ou menos como alguém que conhece o A, E, I, O, U. Se a gente leva em consideração que essas plantas que você conhece seriam o A, E, I, O, U, nós estamos falando de um alfabeto que só aqui no Brasil tem cerca de 12 mil letras, né, que no mundo tem cerca de 30 mil letras, e definitivamente são as folhas, as partes mais conhecidas das plantas alimentícias não convencionais. Seria muito difícil você pensar em conhecer raízes, caules, frutos e flores, que é um conhecimento um pouquinho mais elaborado, eu diria que é um conhecimento das palavras, né? Depende de você conhecer a planta toda. Quando as pessoas começam a entrar em contato, elas começam conhecendo plantas muito simples, né? Normalmente, agora eu já sei o que é uma Ora pronobis, o que é um peixinho de horta, eu já sei o que é um almeirão de árvore, eu sei o que é uma beldroega, eu consigo reconhecê-la, ou o que é um matali. A gente começa sempre falando de folhas. Você deve começar isso na sua vida muito cedo, né? E hoje a gente conversava na mesa aqui em casa, eu falando um pouco da minha memória de casa, que eu me lembro que a gente sempre tinha muito tipo de aipim, né? Aipim disso, aipim daquilo, né? A gente tinha esse acesso, sempre tinha alguma verdura também. E era muito comum, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, lá uma das plantas que é considerada punk na maioria dos lugares, né, que é a bertalha. No Rio, a bertalha fazia parte da dieta normal. A taioba da mesma forma, né? Então, se você começa a se tornar um pouco mais alfabetizado no que diz respeito a folhas, seria interessante você começar reconhecendo as básicas. Bom, quando começa isso na sua vida? Eu vou deixar nos links aqui de baixo uma reportagem muito recente que foi feita com a gente, um pouco antes da gente mudar da nossa última casa, né? E você vai ver a Beatriz. A Beatriz é a filha do Eduardo, né? O Eduardo é quem cuida da horta aqui de casa, né? Ele é o homem que realmente tem o dedo verde, né? E é muito interessante que desde muito pequenininha a Beatriz sempre acompanhou ele ali, né? Sempre esteve no jardim com ele, andando, ajudando, né? E é muito legal quando você chega aqui, ela tem 7 anos, e a gente fala assim, vai lá e pega um caruru para mim. Ela vai lá e pega um caruru. Vai lá e pega uma taioba. E ela vai saber que a taioba, né, é algo que ela não vai poder vir mastigando. Ela sabe, cuidado com a taioba, que a taioba não pode mastigar, né? Tem que cozinhar ela. Se você falar com ela, pega uma bertalha, pega uma capsoba, ela consegue reconhecer e ela tem realmente um conhecimento, uma alfabetização na botânica maior do que a maioria das crianças na idade dela. Quando você começa a se alfabetizar assim, acontece com você, do ponto de vista alimentar, a mesma coisa que acontece com alguém
que aprende a ler e a escrever as letras que você domina, com certeza, e por isso você está assistindo esse vídeo aqui. Bom, imagine que você não soubesse ler nem escrever. Você já pensou que isso te tira a possibilidade de pegar um ônibus? De ter certeza para onde você está indo? Você não sabe nem para onde vai quando você não sabe ler nem escrever. Quando você não sabe ler e escrever, você não tem condição de saber que estão te mandando assinar ou botar o teu dedão lá. As pessoas mais humildes e que não tiveram a possibilidade na nossa sociedade de receberem a alfabetização, elas são passadas para trás, elas são enganadas, elas podem tomar um remédio perigoso, elas têm que depender de alguém que interprete, leia, escreva. E isso limita muito a vida da pessoa. Bom, eu queria dizer que olha para a sua vida, o quanto ela está limitada. Quando você, comparado a uma dessas pessoas mais humildes que não sabe ler e escrever, mas que talvez tenha um profundo conhecimento botânico, né? É comum um jovem ir no MAME aos 12 anos de idade conseguir reconhecer 200, 250, 300 plantas com facilidade. Quando ele é adulto, ele consegue conhecer, vamos dizer, um pajé, 1.500, tranquilamente. O que é remédio, o que é comida, o que é veneno, o que pode, o que não pode, para que se usa. Bom, eles não sabem ler nem escrever o seu idioma, mas eu garanto que a vida deles é muito mais autônoma. Autonomia em cada uma das possibilidades que a gente tem de receber esse tipo de alfabetização é o que cresce na vida da gente. Eu recomendo que você seja alfabetizado nas letras, que você seja alfabetizado em algum ofício, que você seja minimamente alfabetizado na arte de cozinhar, que você seja alfabetizado um pouquinho mais do que somente saber mexer com os 2 dedões no computador, porque quanto mais domínio você tem sobre diferentes áreas do conhecimento humano, mais possibilidade você tem de ter autonomia. Essa autonomia funciona da seguinte maneira. Imagina quando você é uma criança e você começa a escrever as primeiras palavrinhas e começa a conseguir se comunicar com outra pessoa que está longe de você. E você começa a conseguir expressar o que você deseja ou ler aquilo que você quer. Aqui em casa, a gente tem uma artista das saladas, né? E é a Helena. A Helena, ela está atrás da câmera agora, né? A Helena, ela é muito competente em misturar folhas. Ela consegue fazer uma conjunção muito rara entre beleza, né, sabor e qualidade gustativa, né? Sabores que vão entrando na sua boca. E ela faz isso com zelo, misturando flores, misturando raízes, misturando coisas. E tem várias saladas. Nós tivemos uma experiência no ano passado do Maison e durante, sei lá, 45 semanas mais ou menos, nós dificilmente, eu posso dizer que a gente repetiu uma salada. A gente combinou. Por quê? Como a gente conhece muitas letras, não está limitado ao alface, tomate, cebola. Obviamente, as saladas podiam ser fantásticas, porque era folha disponível para o dia que tinha, para a estação do ano, com os molhos que tinham. Imagina que cada salada daquela fosse uma palavra. Sabe o que é mais legal? Quando você começa a escrever palavras bonitas com seus pratos, com as folhas que você tem acesso, você começa a estimular outros a fazer a mesma coisa. A foto da salada que eu mostrei na semana passada foi feita pela Bruna, né? A Bruna, ela tem cozinhado comigo todo dia, praticamente, e ela adora fazer saladas, ela adora mexer com isso. E eu sei que parte disso veio por causa do contato com a Helena, que fazia as suas saladas, eram muito bonitas, e ela também começou a mostrar que ela podia fazer saladas muito bonitas. Quando eu junto essas palavras, isso vai formando uma espécie de diário da nossa alimentação, de livros que a gente vai contando histórias. A gente vai olhando para a nossa mesa, como foi na semana passada, quando eu falei em 3 refeições, a gente tinha atingido 38 plantas, dessas várias folhas. Você consegue imaginar a quantidade de combinações que isso permite? Bom, eu vou parar a história aqui um pouquinho para te recomendar ver um pedacinho da conversa que eu tive com a Neide Rigo. Muita gente conhece a Neide. A Neide é uma amiga muito querida. A gente é amigo há alguns anos.
né? Eu tive o privilégio de ir na casa da Neide, a Neide está na minha casa, a gente já se visitou várias vezes, eu particularmente gosto muito dela, aliás, é difícil alguém não gostar da Neide. Não gostar de mim é até razoavelmente fácil, mas a Neide é um doce de pessoa, né? É um privilégio ela ter comigo essa relação de amizade. Pois bem, a Neide fez uma entrevista comigo essa semana que vai estar publicada aqui no canal também logo depois desse vídeo e o link vai estar aqui embaixo. Eu queria que você desse uma olhada em alguns aspectos da conversa que eu tive com ela sobre isso. Você vai gostar bastante. Dá uma olhada. Então, querida, é o seguinte, esse papo nosso aqui está aparecendo num vídeo que eu estou fazendo sobre folhas, sobre as punk, sobre o papel de emancipação. Me conta um pouco da tua história aí, como é que punk aparece na tua vida, né? Eu sei que é desde o útero, né? Mas vamos lá. Conta aí. Então, depois, né, graças ao nosso amigo Valdeli, que ganhou esse, né, Esse nome, né? A gente nem mas chamava assim, né? não, a gente chamava de Planta, verduras, de é, plantas. mato de Eu comer, né? mato de comer, né? É, Na verdade, nem chamava de mato, assim, era na casa dos meus avós, eles moravam em sítio, e eram as verduras que nasciam espontaneamente. Vai lá pegar uma verdura, vai pegar uma serralha, vai pegar um meirão. E essa coisa da verdura sempre teve na casa dos meus avós e na casa dos meus pais uma constante. O que que vai ter de verdura? Tem o arroz, tem o feijão, comida bem tradicional, mas sempre vai ter uma verdura. Pode ter uma abobrinha refogada, pode ter um chuchu refogado, mas tem que ter a verdura como salada. E tenho dois temperos que considerados não convencionais e que eu uso muito e que não faltam, que é Quais são? a salsa do Líbano e Aham. então Isso, essas ervas, elas ficam no meu quintal sem eu precisar plantar, né? Elas vão proliferando. como é que foi isso? Eu acho que eu comecei no blog, né, em Aham. 2006, que eu pensei concebi o blog, Uhum. em, O Come-se, né? o Comice. Eu pensei em falar das coisas que meus pais conheciam, de que eu conheci no meu quintal quando eu nasci, né, quando eu morei na Brasilândia, que os vizinhos plantavam coisas. E eu percebia que não, essas coisas, essas espécies não eram conhecidas. Nem, né, o fato de eu ter feito nutrição, eu pude ver quando se falava de comida, não se falavam dessas comidas, né, que eu conhecia. Eu falava, bom, então eu posso escrever num blog, não na revista Caras, porque na Caras sempre tinha essa coisa, não é encontrado no Rio, em São Paulo, então Não é, né? não vamos abordar. Bom, de tudo que eu mais gostei de ouvir nessa entrevista da Neide foi quando ela falou assim: puxa vida, quando eu trabalhava numa revista, me impediam ou me pediam, né, que eu não falasse de coisas que não podiam ser encontradas no mercado no Rio, em São Paulo. E sinceramente, o que você encontra no mercado no Rio, em São Paulo, é A, E, I, O, U. Você já pensou o que seria da sua vida se sua vida se resumisse a 5 letras? Como ia ser pouca a sua vida? E ela abriu um blog, e eu vou estar aqui nas descrições também, eu vou colocar o Come-se, que é uma excelente maneira de você entrar em contato com o universo das punks e com o cozinhar delas, né? Poxa, ela começou a olhar, e ela mora em São Paulo, capital, né? E olhar para o bairro dela e ver que um monte de coisa na calçada, nos parques, nas áreas da Lapa, ali em São Paulo, estou falando de São Paulo capital, tinha muito mato de comer e que as pessoas precisavam ser alfabetizadas. E ela criou um programa fantástico, muito interessante, chamado Punk na City, né? E ela pega ali um grupo de pessoas, e isso faz parte hoje da maneira como ela se sustenta, né? Ela tem um dia de vivência, as pessoas andam, né? E reconhecem essas plantas que estão na cidade de São Paulo disponíveis para serem colhidas, para servirem de alimento, e depois ela cozinha com essas pessoas. É um dia muito especial que você faz no Punk na City. Também vou colocar o link aí para que você possa conhecer esse trabalho da Neide. Bom,
Eu queria terminar esse vídeo com você dando algumas dicas, né? Eu escrevi aqui 7 princípios que eu acho que você deveria seguir se você estiver querendo começar uma alfabetização botânica na sua vida. Bom, lembrando que esse vídeo aqui não é para especialista, não é para você que manja a beça de punk, que sabe tudo. Eu estou falando para você que tem muita vontade de falar por onde que eu começo. Bom, vou te dar a primeira das dicas. Procure as fáceis e seguras. O que quer dizer isso? Dentro das plantas alimentícias não convencionais, eu não te recomendaria você começar a procurar, como a Neide falou na entrevista, procurar o jiquiri. Cara, você não vai nem achar isso. Você não vai achar nem literatura sobre isso. Né? Vou procurar o jiquiri. E agora eu cismei com o jiquiri. Não, procura aquilo que é fácil, que está aí na ponta do seu nariz, que nasce espontaneamente e que as pessoas conhecem. Comece a experimentar plantas e conhecer plantas num ritmo semanal, as fáceis e as seguras. Por quê? Eu sempre digo para o pessoal aqui que não é porque alguma coisa é orgânica que ela é benta. Aí você começa, isso aqui é orgânico, isso aqui é orgânico. Bom, pode ser orgânico e está sujo, pode ser orgânico e não está bem trabalhado, pode ser orgânico e você não saber como cozinha. E você pode ter uma alergia, pode ter algum problema. Para que você vai trabalhar com plantas complicadas? Então, o primeiro passo que a gente dá para você aqui, a partir da Casa da Videira, é procure as plantas fáceis e seguras. Por exemplo, eu vou te indicar aqui, todo esse material aqui, tá no site da Embrapa Hortaliças. Você pode fazer download desses manuaizinhos. Aqui tem, taioba, ora pronobis. Para quem é do Pará, quem é do norte, vai até rir de mim agora, mas muita gente no sul não sabe o que é isso. Jambu, né? A arendera, que a gente chama de bertalha coração, que não é uma bertalha, né? Arendera cor-de-folha, né? O caruru e o amaranto, tá? Essa sériezinha vai passar pelo almeirão de árvore, a beldroega, o peixinho de horta, a bertalha, a vinagreira, a serralha. Isso aqui tudo está disponível gratuito para download no site da Embrapa, que vai estar aqui na descrição de baixo. Então, primeira dica, quero aprender, só sei o A, E, I, O, U. Né? Você nem sabe, de consoante mesmo, você conhece, né? O alface, o agrião, o espinafre, a couve, mais o que eu falei? Sei lá, você conhece isso, né? E você só sabe... e a rúcula. Pronto, são 5 coisas que você consegue comprar no mercado. Você já é um campeão, conhece o A, E, I, O, U. Bom, vamos lá. Aí você conhece couve chinesa, conhece a selga, conhece escarola. Muito bem, você tem 3 consoantes. Já pensou quanta palavra você faz com isso? Quase nada. Bom, se você incorpora uma letrinha por semana que você aprendeu, você vai misturando com essas. Não é deixar as convencionais para ir para as não convencionais, porque é óbvio que daqui a pouco você quase não está usando as convencionais, mas o universo está aí para você combinar essas coisas. Não tem planta boa e planta ruim. Tem planta. As duas têm convencional. Aliás, essa definição de convencional e não convencional é nossa. Quer virar convencional? Começa a comer todo dia, começa a pedir para o feirante, começa a procurar no mercado, começa a demandar. Ela vai ficar convencional. Pronto. Aliás, elas sempre foram convencionais, elas sempre fizeram parte da convenção de alguém. Bom, segunda dica, procure aquilo que alguém já come. Né? Se você puder começar a comer as punk a partir daquilo que alguém já come, que já faz parte da dieta de alguém, que é seu amigo, fala, eu como caruru, eu como beldroega, eu como taioba, eu como peixinho, eu faço assim. Essa semana foi um barato. Um amigo meu lá de Jundiaí, o Arnoldo, ficou empolgado, porque quando ele esteve aqui, ele levou uma muda de peixinho, cresceu muito na casa dele, o peixinho cresce muito, e aí ele viu uma lasanha de peixinho que a gente fez, ele pediu a receita para mim, a Bruna, que trabalha comigo aí, anota as receitas e tal, e fez lá a lasanha de peixinho dele. Foi um barato, eu vi as fotos, ficaram lindas, maravilhosas, foi muito legal. Bom, é isso que acontece, você começa a explorar. Como? Pegando com alguém que você sabe que come, porque é seguro. Se alguém já come, já faz parte da dieta de alguém, se faz parte da dieta da sua avó, da sua tia, da sua mãe, ou de alguém da sua família, ou de uma vizinha, de uma senhora mais velha, de alguém da roça, pega e come. Se ele já come, você pode comer também. Essa é a segunda dica. A terceira,
Busque novos sabores. Não tenta pensar que você vai comer uma beldroega querendo comer gosto de alface. Primeiro porque o gosto é muito melhor. Depois que você comer beldroega, você vai ver que o alface tem gosto de guardanapo, porque ainda mais o alface que não é orgânico, né? Tem gosto de nada. Quando você começa a ver isso. Então, quando você for para uma planta não convencional, não vai esperando, eu vou encontrar, por mais que a capuchinha se assemelhe ao gosto do agrião, são bastante semelhantes os gostos, cara, não vá procurando, eu quero um gosto de agrião, eu quero um gosto de alface, eu quero um gosto de couve. Não. Vá descobrindo novos sabores, ative as suas papilas gustativas, conheça novas palavras, comece a ganhar o mundo com a sua autonomia. Bom, outra coisa, cozinha de maneira simples. Não sei o que... Muita gente fala. Não sei o que eu faço com essa folha. Bom, eu vou te dar uma dica. Se você pegar folha de beterraba, que é uma parte não convencional de um alimento convencional, né? Esquecido. Folha de batata doce. As folhas da couve-flor que você normalmente leva para casa só a flor, não leva a couve, como disse a Neide na entrevista que você viu ou vai ver, né? Cara, começa a fazer o básico. Óleo, alho, sal, uma cebola, joga na frigideira, dá uma refogada e pum para dentro. Tava falando com a Helena agora há pouco. Puxa vida, pega umas folhas, não sabe o que fazer, joga no arroz que você está cozinhando. Mistura no arroz ali, deixa ela só. Pega uma folha de shiso, joga dentro do arroz, vê o que acontece. Vai fazer assim o gosto, bum, vai explodir. Delícia, maravilhoso. A gente faz isso todo dia. Qualquer coisa que a gente está cozinhando aqui, mesmo o prato mais tradicional que você imaginar, a gente vai acabar metendo uma capsoba, vai meter uma salsa do Líbano, vai pegar uma matali, vai pegar um nirá, vai botar alguma coisa. Mistura simples, pega a comida que você está fazendo e começa a colocar ali. Você vai começar a descobrir esses sabores. Cozinhe simples. Não sei o que fazer? Óleo, alho, cebola, pimenta e sal. Mais nada. Dá uma refogada, começa a experimentar os gostos. Você vai se surpreender. A maioria das punk que serve para salada também serve para cozinhar. E se você estiver diante de uma planta que não deve ser comida crua, como a taioba, você, ao cozinhar, elimina todo o ácido oxálico, os principais perigos e agentes antinutricionais que possa haver numa planta são eliminados pelo ato do cozimento. Então não sabe o que fazer com a planta? Dá uma cozinhada nela. Simples. Outra coisa, mantenha o ritmo. Se você quiser aprender a ler, você tem que ler todo dia. Você tem que escrever todo dia, fazer caligrafia. É todo dia. Então você não come todo dia? Então conheça uma planta todo dia. Escolhe assim, esta é a semana que eu vou conhecer uma planta. Vou ler sobre taioba, vou pegar uma taioba, vou pegar um peixinho, vou pegar um shiso, vou pegar... E fica a semana com ela. Aprende como uma criança, B com A, C com A, D com A. Começa a fazer as vogais juntarem com as consoantes e criarem as suas sílabas das suas futuras palavras. Outra coisa, leia. Agora, o que ler? Eu vou te dar uma dica. Tem muita gente que se empolgou e fez a punk, né, das plantas não convencionais, as plantas esquecidas, né, as plantas tradicionais, né, fez disso uma moda. Não faz isso não, entendeu? Não vai atrás de cara curioso, não. Pegue e leia o material da Embrapa Hortaliças, como eu já recomendei. Procura os sites da Neide, do Valdeli. Procura artigos acadêmicos, tem muita coisa, mas muita coisa. Vai no Google Acadêmico lá, coloca sobre punks. Pô, estou estudando tal planta. Pegue artigo científico, pegue livros de autores que estão verificados pelos seus pares. Dê valor ao conhecimento científico que existe sobre isso. Não saia atrás de gente que... mas isso aqui faz mal, isso aqui faz bem, isso aqui eu acho. Minha avó dizia. Não faz isso não. Já que vai ler, lê de fontes legais. E tem muitas fontes legais, como essas que eu acabei de citar. Não são as únicas, mas essas seguramente são as mais seguras. Tá? Bom, cuidado com a internet. A internet pode induzir você a querer pensar que você encontrou a planta maravilhosa que vai solucionar todos os seus problemas. Não existe a planta maravilhosa que vai resolver todos os seus problemas. Não existe a planta que você bota ali e vai te emagrecer, ou vai te dar a vitamina tal, vai te dar o sal tal, ou a nova coisa do ômega não sei quem que vai te fazer não sei o quê.
existe comida boa, existe abundância, saúde vem de uma dieta diversificada, de uma vida boa, de uma vida saudável, de gente bacana, de papo para cima, de gente que sabe viver bem. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado. E eu vou te mostrar o que pode acontecer no pequeno personagem que eu vou te apresentar agora. Esses são o Marcos e a Rosana, que moram em Penedo, no sul do Rio de Janeiro. Eles começaram a plantar desde a última greve dos caminhoneiros e agora, com a pandemia, quando tiveram que fechar seu pequeno restaurante, decidiram plantar ainda mais. E com o restaurante fechado, eles falam que só com a horta que eles estão vivendo nunca foram tão felizes com outra atividade. Sigam em frente, Marcos e Rosana. Não desistam, ampliem, criem e cresçam, porque a autonomia é tudo que a gente precisa para realmente continuar a ser feliz.